Olá, está começando mais um episódio do SaúdeCast SP, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde. O nosso tema de hoje é avaliação de tecnologias em saúde. E eu tenho aqui comigo hoje a Fernanda Evangelista, que é analista de saúde farmacêutica tecnologista. Fernanda, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Olá, Giovana. Eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje, podendo conversar com vocês a respeito da Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde nesse canal, que tem uma repercussão tanto interna como externamente da Secretaria Municipal. Legal, muito obrigada. Bom, então, para começar, você pode explicar para a gente, de uma forma simples, o que é a avaliação de tecnologias em saúde, a ATS? E por que ela é tão importante para quem toma decisões na gestão pública? A avaliação de tecnologias em saúde ele é um processo científico, dinâmico e multifatorial. Na verdade, são várias as vertentes que são analisadas dentro desse processo. Então, questões clínicas, questões econômicas, sociais, do ponto de vista do paciente. Então, são vários os cuidados e várias as vertentes que nós temos que avaliar dentro dessa tecnologia. Isso tudo voltado para medicamentos, produtos para a saúde, então materiais médicos hospitalares, equipamentos, procedimentos. Então, são todas as possíveis tecnologias existentes. Então, eu costumo mencionar que a avaliação de tecnologias em saúde ela é importante, tanto do ponto de vista público quanto privado. Ela é de fundamental importância, na verdade. E porque você tem que levar em consideração que os recursos são finitos, né? Principalmente, então, no serviço público, e as opções mercadológicas são várias, né? Então, existem diversas tecnologias disponíveis hoje no mercado e nós temos que primar sempre pela qualidade e segurança do paciente, de forma que isso seja transparente e consonante com as orientações da Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Ministério da Saúde. Certo. E na prática, como é fazer parte dessa comissão de avaliação de tecnologias em saúde? Olha, Giovana, é fantástico, porque eu sou super suspeita em falar sobre isso. Eu sou uma entusiasta de ATS e tenho dedicado uma boa parte já dos meus estudos a isso. Você dispor hoje de uma estrutura dentro da Secretaria Municipal de Saúde voltada para avaliação de tecnologia é super importante e, no meu caso, estar inserida nesse contexto é muito gratificante. Hoje, a Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde ela é um colegiado multiprofissional. Nós estamos ligadas à Divisão de Incorporação e Avaliação de Tecnologias em Saúde. E essa divisão ela responde diretamente para o gabinete do secretário, né? Então, com o objetivo justamente de municiar as decisões em saúde de forma que elas sejam as mais assertivas possíveis. Certo. E como funciona o dia a dia desse trabalho? Quem participa? Como as análises acontecem? Como as decisões vão sendo construídas? Bom, a comissão ela parte de uma demanda que pode ser originária tanto do ambiente interno da secretaria quanto externo. Então hoje nós temos externo seria das unidades? Externo, na verdade, do mercado. Ah, tá. Então certo. hoje nós temos demandas provenientes dos profissionais das unidades de saúde, né, dos equipamentos de saúde. Temos demandas também provenientes do gabinete. Né? Então, por questões políticas, decisões do gabinete. Temos demandas provenientes de núcleos internos da própria secretaria, como, por exemplo, núcleo de suprimentos, enfim. E temos demandas também do mercado. Né? Então, nós estamos inseridos dentro da Secretaria Municipal de Saúde da maior cidade da América Latina. Nossa, Então, uma das maiores também, né? Exato, exato. Então, assim, a procura é muito grande e, obviamente, as empresas, os fabricantes, enfim, sempre buscam inserir o produto deles dentro do catálogo de produtos padronizados.
Essas demandas, na verdade, a gente também existe uma preocupação por parte da CATS de avaliação de horizonte tecnológico. O que é isso? Está antenado exatamente ao que está acontecendo e as disponibilidades de tecnologia no mercado. Então, existe também essa possibilidade, a CATS tem essa prerrogativa de avaliação do que existe no mercado para propor as melhores soluções em termos de tecnologia em saúde. Geralmente, essas demandas, elas partem do preenchimento de um formulário que é padronizado, já e amplamente divulgado. Esse formulário, ele é bastante completo, então ele acaba abarcando questões de assistenciais, questões clínicas voltadas à necessidade daquela demanda. Temos questões também econômicas que têm que ser levadas em consideração, opções mercadológicas. Então, é um formulário bastante completo que nos auxilia muito depois na confecção de uma nota técnica que vai ser elaborada pela CATS. De forma posterior, a gente também conta com alguns colegiados de apoio, né, que vão ser eles que vão auxiliar a tomada de decisão. Então, por exemplo, no caso de medicamentos, nós temos a comissão farmacoterapêutica, temos a comissão especial de antissépticos e saneantes, temos a comissão de curativos. Então, todos eles acabam tendo acesso às informações elaboradas pelas essas notas técnicas, pela CATS, e a partir daí a tomada de decisão se torna muito mais tranquila e muito mais assertiva. Certo, tem que passar então por muitas etapas. Muitas né? etapas, exatamente. A ATS olha para vários aspectos ao mesmo tempo, como, por exemplo, segurança, né, que você menciona, Perfeito. Benefícios para os pacientes, custos, medicamentos, procedimentos, equipamentos, etc. Como isso tudo é reunido até chegar nessa decisão final que a gente falou? Grande desafio, hein? É um grande desafio e, na verdade, um processo bastante extenso, porque nós temos que levar em consideração todos aqueles pontos que eu mencionei. Então, não só a questão de eficácia, eficiência e segurança do paciente, nós temos também que pensar na sustentabilidade dos recursos, né? Então, a parte econômica ela é de fundamental importância. Temos que analisar a questão do paciente também. Então, a tecnologia ela tem que ser confortável também para a utilização do paciente, né? Então, se isso é viável do ponto de vista, então, de repente, ela é super segura, eficaz, efetiva, mas, ao mesmo tempo, desconfortável para o paciente, né? Para o uso do paciente. Então, nós temos que levar isso em consideração também, lógico, sempre pensando na sustentabilidade do sistema e dos recursos, né, que são finitos. Certo. Tem alguma dessas, assim, seja, por exemplo, assim, você pode enumerar qual é a primeira coisa que você tem que ver, aí a segunda, a terceira, por exemplo, a primeira tem que ser segurança, a segunda é a segurança do paciente? Na verdade, a efetividade e a eficácia, na verdade, são o que nos norteia, é o ponto de partida. Porque você precisa ter algo que realmente funcione, né, do ponto de vista técnico. E aí, a partir da eficácia que você vê o restante ser viável. Perfeito. A segunda etapa é a segurança, né? Então, não adianta nada ele funcionar, mas não trazer segurança para o paciente. Uma vez contemplado esses dois quesitos, aí nós podemos migrar para as outras questões. Então, a questão econômica, a questão social, a questão legal é sempre muito importante, né? Então, aquela tecnologia ela tem que estar de forma regularizada perante os órgãos normativos, enfim. Então, é super importante que todos esses quesitos sejam levados em consideração. Certo. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou novas diretrizes para fortalecer a ATS no Brasil. Como você avalia esse avanço e o que ele representa tanto para o país quanto para a cidade de São Paulo? Olha, foi muito, muito interessante essa publicação dessas diretrizes, porque hoje, na verdade, os núcleos de avaliação de tecnologias, nós somamos aproximadamente os núcleos oficiais, oficializados pelo Ministério da Saúde, nós somos em 138 núcleos, que nós chamamos de NATs, né? Esses NATs hoje, eles contam com diversas conformações e estruturas, né? Então, nós temos NATs extremamente equipados e aparelhados, do ponto de vista não só de tecnologia, mas também de recursos humanos, né, de formação de recursos humanos, e temos NATs com uma formação um pouco mais simples, digamos assim.
E você ter uma normativa, um documento que orienta como resolver, como desenvolver essas questões voltadas à avaliação de tecnologia é muito importante, porque independente da estrutura, você consegue qualificar de uma maneira muito mais estruturada e muito mais segura a elaboração desses documentos para tomada de decisão. Certo. O núcleo da SMS foi reconhecido como um dos principais contribuintes para o modelo nacional das notas técnicas de revisão rápida. O que esse reconhecimento significa para a equipe de vocês e para a cidade? Foi surpreendente, na verdade nós estamos muito felizes. Em um determinado momento, a Rebrates nos solicitou um modelo de como nós realizávamos as nossas notas técnicas. Para quem não sabe, a Rebrates Desculpa, perdão, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Legal. E aí nós somos, na verdade, vinculados à Rebrates, né? Nós somos cadastrados à Rebrates e isso nos torna um núcleo de avaliação de tecnologias oficial. E eles nos solicitaram esse documento, um modelo de nota técnica que nós adotávamos, fornecemos e, surpreendentemente, quando houve a publicação das diretrizes, de uma maneira assim, bastante despretensiosa, nós estávamos avaliando a diretriz e, para nossa surpresa, nós somos citados como um dos núcleos que contribuiu para a avaliação, né, para a avaliação e construção desse documento. Na verdade, assim, dentro do contexto da saúde pública, né, isso dentro do contexto da Secretaria Municipal, isso é muito importante, porque não só pelo reconhecimento, mas pelo grau de importância que a gente detecta que a relevância que uma avaliação de tecnologias em saúde pode surtir em relação aos munícipes, aos colaboradores, né? Então, nós estamos inseridos dentro de uma cidade bastante plural, né? Num município bastante plural, com inúmeras demandas, e saber que o núcleo onde você trabalha está no caminho certo é de grande satisfação. Que legal. E São Paulo acaba sempre sendo uma referência nacional, né? Com certeza. É incrível como em muitos momentos a gente acaba sendo o exemplo, né? Com certeza, com certeza. Na prática, como as avaliações são feitas pelo núcleo da Secretaria e impactam o dia a dia da saúde pública municipal? Dá para citar exemplos, por exemplo, como a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, ou o Catálogo Municipal de Antissépticos e Saneantes? Perfeito. Como havia mencionado para você na outra pergunta, nós elaboramos essas notas técnicas. Essas notas técnicas, muitas delas passam por um colegiado que vai deliberar em relação à tecnologia, né, que está sendo avaliada. E isso é de fundamental importância porque funciona como um respaldo, né, para a decisão mais assertiva. Então, diante daquelas possibilidades que nós temos, diante do que está disponível no mercado, do que já é incorporado ou do que precisa ser substituído, precisa ser modificado. Ou até de alguma coisa que chegue nova, por exemplo? Perfeito, exatamente, de inovação de mercado. Nós temos esse dever, né? Então, respaldar essas comissões, tanto a Comissão Farmacoterapêutica, a Comissão de Saneantes e Antissépticos, Comissão de Curativos, na elaboração desses documentos para a confecção desses catálogos, né? Então, uma vez deliberado, uma vez aceito essa tecnologia ou alteração dessa tecnologia, aí sim é possível que esse colegiado tenha esse entendimento do que fazer em relação da providência a ser tomada sobre a tecnologia e aí componha ou não esses catálogos. Entendi. Tá? Que são, na verdade, amplamente divulgados também e que servem para os profissionais, não só os profissionais da secretaria, mas como você havia dito, São Paulo tem grande visibilidade, Sim, né? exato. Então, nós temos ciência de que nós somos uma vitrine para alguns outros municípios e estados, né? Certo. De forma resumida, como nasce uma nota técnica de revisão rápida? Ela nasce a partir de uma demanda, né, através dos formulários. A partir daí, a CATES tem a obrigação de conduzir uma pesquisa científica estruturada, né, através de evidências, de literatura. Uma vez feito isso, nós caminhamos para um processo de avaliação de epidemiologia para saber se aquela demanda realmente não é algo pontual da estrutura que demandou,
né? Então, a gente tem que analisar o município como um todo, a viabilidade disso ser incorporado no município como um todo, e a partir daí nós fazemos toda a estruturação dessa nota sob os pontos de vista que eu havia dito para você, todos aqueles elementos, se é sustentável, se é viável. Muitas vezes a tecnologia, ela é viável do ponto de vista, ela é uma tecnologia bacana, viável do ponto de vista de técnico, operacional e econômico, digamos assim, mas não é o momento mais adequado de incorporação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive o momento mais assertivo de incorporação. A ATS também ajuda a usar melhor os recursos públicos, né? Como esse processo contribui para evitar desperdícios, por exemplo, sem prejudicar o cuidado com os pacientes? Uma das etapas da avaliação de tecnologia em saúde é você conduzir esses custos econômicos, nessas análises econômicas. Hoje nós temos duas praticamente que são centrais, que é a análise de custo-efetividade, que nós analisamos, e também custo de avaliação de impacto orçamentário. Então, todas essas questões, elas são de relevância, é um desafio pelos recursos finitos, como nós havíamos mencionado, e tudo isso tem que ser realmente levado em consideração para que a gente tenha segurança e sustentabilidade. E quais são hoje os maiores desafios da ATS a nível municipal, especialmente em uma cidade, como a gente falou, né, como São Paulo, que é tão diversa? Exatamente. Eu diria que a multiplicidade das demandas, porque são várias, né? Nós recebemos... Nossa, deve ter de tudo, né? Porque é tanta gente que São Paulo tem de tudo, né? Exatamente. E, na verdade, assim, a gente tem essa questão, mas eu acho que o grande desafio, hoje, um dos maiores desafios é você dar um retorno negativo ao demandante, né? Muitas vezes as avaliações, elas não surtem de forma positiva, né? O resultado da avaliação, ele não é um resultado positivo quanto à incorporação. Então, isso é bastante complexo, porque todo mundo que solicita tem como expectativa que sua solicitação seja atendida, né? E de forma positiva, lógico, favorável. E muitas vezes a gente não consegue ter essa positividade no final da avaliação. Ou, como eu havia dito, você consegue ter uma avaliação positiva, mas não é o momento adequado para inserir aquela tecnologia dentro do município, né? Então, nós temos que avaliar todas essas questões, e eu acho que é um dos pontos mais complexos. Hoje, na verdade, nós estamos inseridos dentro desse contexto municipal. É um município que abarca quase 12 milhões de habitantes. Nós nos comparamos a alguns, inclusive em termos populacionais, alguns países, né, verdade, em termos de magnitude, né? Bélgica, República Dominicana, enfim. Então, os desafios são muitos, mas nós tentamos sempre de uma maneira muito coerente apresentar isso e de maneira imparcial. É muito importante isso, viu, Giovana? Nós tentamos manter de forma imparcial a avaliação para que o colegiado tenha amplamente tranquilidade de poder fazer a avaliação de uma maneira isenta de qualquer tipo de viés. Certo. Bom, nós estamos agora chegando ao final da nossa entrevista, então a última pergunta, para finalizar. Quais avanços alcançados desde a criação do núcleo mais te dão orgulho? São tantos. Na verdade, eu estou aproveitando até essa oportunidade para quem está nos ouvindo para falar que a CATES, ela completa 10 anos em 2026. Que né? legal. Nós temos só 6 anos de Secretaria Municipal da Saúde, lembrando que a CATES ela foi instaurada na antiga autarquia hospitalar municipal, era um núcleo da autarquia hospitalar municipal e que foi, na verdade, com a fusão, ela foi incorporada, né, pela Secretaria Municipal da Saúde. Então, agora inseridos dentro de um universo muito maior, nós estamos muito contentes de completar esses 10 anos e mais felizes ainda porque nós percebemos a evolução, né? Hoje nós contamos com alguns membros da CATES que estavam lá desde o início, né? Eu sou uma das pessoas que participei do início da Comissão de Avaliação de Tecnologias, e aí você vê exatamente todo um caminho que foi percorrido, a qualificação do trabalho. Então, você pega uma nota técnica lá de trás, você percebe que a estrutura era outra. Então, o núcleo ele tem se formado e informado cada vez mais com o objetivo de qualificar aquilo
aquilo que está sendo prestado. E eu acho que um dos exemplos foi justamente esse reconhecimento por parte do Ministério, né, da qualidade do que está sendo produzido, dos materiais produzidos. Mas eu estou muito feliz, muito contente. Que bom. Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu e que para agradeço. você que assistiu até aqui, curta, comente e compartilhe.